seja bem-vindo a mais um programa Empreendedores. Eu espero que esteja tudo bem com você, porque hoje você vai conhecer a história de uma empresa, ou melhor, de uma pessoa que começou a sua vida profissional com uma empresa, cresceu nesse negócio, virou funcionário de uma empresa para a qual ele prestava serviço e hoje tornou-se ser um empreendedor. Que fim nós temos com essa história? Qual o exemplo que nós temos para te dar? Como é que ela se enquadra na sua vida? Você também foi um empresário e hoje virou funcionário e está pensando em ser um empresário de novo? Vamos conhecer um pouco da Acitec. E queria apresentar para vocês agora o nosso convidado, Simeão Correia Soares, um gaúcho que hoje mora em São Paulo, pai da Manu, uma garotinha linda, pai da Laura, que já está uma moça, o esposo dedicado é a Letícia, conheço essa família, uma família linda, e também tem mais um filho hoje. E esse filho se chama Acitec Elevadores. Simeão, muita coisa para contar aqui para gente hoje? Bastante, bastante. Você não pode perder após o intervalo como é que está esse homem hoje dentro do mundo dos negócios. Já já, após os nossos intervalos, não sai daí, aqui no programa Empreendedores. Estamos de volta com o programa Empreendedores e, como já te falei, hoje a história vai ser daquelas. Simeão, eu queria que você começasse o programa explicando um pouquinho do teu roteiro profissional. Você começou trabalhando aonde, como? Fala pra gente aí um pouquinho. Então, eu entrei no ramo de elevadores através com o meu sogro, certo? Ele tinha uma empresa que prestava serviço para uma multinacional. Sim. E aí comecei com ele nessa parte de desenvolvimento, o que acontecia? A empresa ela criava os produtos. Sim. E o desenvolvimento em campo eu que fazia o acompanhamento, fazia os projetos, tudo e mandava para a fábrica para eles fazerem as modificações. Aí, com o decorrer do tempo que eu chegava em obra, eu via a dificuldade dos montadores em fazer uma parte eletrônica, um ajuste, né? Eu comecei a se inteirar pelo assunto. Se interessar o que nós chamamos de oportunidade, né? Você viu a oportunidade. Isso, daí comecei a estudar sobre aquilo ali, comecei a fazer a diferença nessa parte aí. E aí comecei a parte de ajuste do elevador. Uhum. E aí comecei a ajustar o elevador, depois num determinado ponto comecei a montar também, né? E aí surgiu o convite para mim trabalhar, abrir uma empresa dentro dessa empresa. A sua empresa, no caso. Eu saí do meu sogro. Sim. E fui abrir a minha empresa daí, no caso, né? Para fazer os mesmos serviços. Os mesmos serviços. Aí eu comecei a trabalhar para essa empresa, fiquei com ela na faixa de uns 6 anos, né? E aí surgiu um convite para mim trabalhar numa outra grande... Uma outra grande empresa do ramo de elevadores, uma outra multinacional dessas. Isso. Aí. E aí fui trabalhar com eles, aí fiquei como terceirizado mais ou menos na faixa de uns 3 anos. E aí surgiu o convite para mim fazer parte da equipe deles. Já como um funcionário. Então, assim, só para a gente explicar melhor para os nossos queridos telespectadores. O seguinte, você começou trabalhando com o seu sogro, que tinha uma empresa que prestava serviço. A coisa tomou uma proporção maior que você virou um concorrente do seu sogro, né? Isso é coisa de família. Então, assim, na realidade eu tenho certeza que o mercado é amplo. Então, além da empresa do seu sogro, você abriu a sua empresa. Virou um empreendedor ali. Foi difícil tomar essa decisão? Não, foi tranquilo. Tranquilo, porque a oportunidade bateu a porta. Mas você me chamou a atenção com um ponto. Trabalhando com seu sogro, você visitava as obras e viu ali uma necessidade. Você ficou parado? Não, você foi em busca. Você teve que estudar, teve que se preparar. E pelo que eu saiba, existe alguma escola que ensina como mexer em elevadores hoje? Não, é a vivência mesmo, né? A prática. A prática. E assim, outra coisa que a companhia tinha uma necessidade, que a maioria dos pessoais que trabalham com elevadores são tudo ramo na mecânica. Sim. E eu fazia engenharia civil. Então eu falava a mesma linguagem da construtora. Sim. Então ficava até mais fácil de passar a parte mecânica
para a parte civil. Para a parte civil do negócio. Você fazia essa interface, né, essa comunicação entre a empresa de elevador, o fabricante, e o construtor, que é hoje um dos principais clientes das empresas de elevadores que compram os elevadores, né? E você estava contando que passou quanto tempo nessa empreitada aí entre a empresa do seu sogro e a sua? O meu sogro eu fiquei na faixa de uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos, e a tua? E aí depois a minha, que eu fiz com a parceria com essa empresa, eu fiquei na faixa de uns 6 anos. 6 anos, nós estamos falando aí de 8 anos mais ou menos, 9 anos como empreendedor. Com todas as burocracias, CNPJ, nota, tudo. Você se arrependeu disso? Não me arrependi não. Não me arrependi porque hoje me deu uma bagagem, né? Deu uma bagagem. Então, assim, tudo que você plantou, hoje você está colhendo, né? Eu te pergunto uma coisa, você ia falar que você teve um convite, né? Prestando serviço para uma grande empresa, ela quis te amarrar, vamos dizer assim. E foi um convite interessante? Porque assim, teve várias outras empresas querendo me chamar para trabalhar junto. Então, acho que vamos supor assim, para eles não me perderem, eles falaram, não, vem trabalhar com a gente, eu aceitei o convite e fui. E foi ser funcionário? Fui ser funcionário. Fiquei 9 anos na companhia. 9 anos? 9 anos. Brincando, nós estamos falando de 18 anos do ramo de elevador. É muito tempo, né? E dá para ter muitas ideias. Nessa empresa como funcionário, ocorreu tudo bem? Foi feliz? Foi legal? Foi ótimo. Deu uma boa experiência de vida para mim no ramo de elevadores, né? Porque dentro dessa companhia eu atuei dentro da áreas em ajuste, preparações de obra, montagem também, e fui supervisor tanto na área de serviços, na área de manutenção, e na área de instalação, né? Onde foi praticamente toda a minha bagagem de instalação. Né? Então nós temos 2 mundos no elevador, né? O mundo do equipamento novo, que é as construtoras que tem essa questão da preparação da obra, a montagem e também o ajuste, né? Que seria aquela parte final, né? E você está me falando que tem a parte de serviço. A parte de serviço já está enquadrada com os condomínios normais, onde no meu prédio, no seu prédio, onde ali tem aquela empresa que faz a manutenção normal. E assim, até a gente tem vários tipos de elevadores de várias marcas. Tamanhos, tamanhos, altura, né, capacidade. A idade do equipamento já, né? E todos esses aí você tem um certo conhecimento, posso dizer, porque normalmente quando você está na área de serviço tem vários equipamentos, novo, mais ou menos, usado pra caramba. Não, e assim também, eu sempre busquei, né? Porque assim, eu quando tive uma dificuldade de alguma coisa, eu sempre procurei estudar. Porque assim, é que nem medicina. Sim. O médico, ele se forma tudo. Se ele se formou e vai ficar com o médico ali e não estudar mais, ele não fica parado. Fica parado. E a mesma coisa é o ramo de elevadores. A gente se torna um médico de elevador. Né? Se a gente não está estudando, não fica atualizando buscando, sempre, reciclando sempre. Isso, você fica ultrapassado. Fica capengando, né? Olha só, você que está aí nos assistindo, entenda uma coisa. O ramo dele é elevador, o seu ramo pode ser saúde ou alimentício, ou pode ser um ramo mecânico, elétrico, em outras ações, ar-condicionado, carro, etc. O importante é, que lição? Viu a oportunidade, pegou a oportunidade, mas a oportunidade, ela aparece sempre. Mas você está capacitado? Está pronto para abraçar ela? Simeão mostrou o caminho aqui, ele foi atrás. O médico do elevador, posso dizer assim, né, é uma pessoa que resolveu se dedicar. E hoje, como um profissional qualificado, tanto é que 18 anos não são 18 dias, ele tem a empresa dele. Só que nós vamos falar sobre a Citec Elevadores já, após o intervalo comercial. Não sai daí, você vai entender qual é a solução que a Citec tem para você que vive em um prédio que tem elevador, para você que é construtor. Fica aí. Voltamos logo após o intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Empreendedores e hoje conhecendo a história da Citec Elevadores. Eu gostaria até de lembrar a vocês que no passado nós tivemos aqui uma entrevista com uma outra empresa do ramo de elevadores, Simeão, mas só que ela é um ramo dentro do mundo de elevadores, mas diferente. Então eu queria que você explicasse agora para todo mundo o que é que a Citec faz dentro desse mercado de elevadores.
Então, a Citec ela veio com uma inovação assim para o mercado brasileiro, que assim, esse mercado que eu estou abrangendo hoje é uma coisa que é bem conhecido nos Estados Unidos, que é uma coisa que já tem 40 anos já de existência. Aqui no Brasil é um bebezinho, está gatinhando ainda. São poucas empresas que tem aqui no Brasil. Certo. E a gente vem assim com um propósito assim de, na parte da construtora, na parte dos condomínios, o que eles conhecem de equipamento? Se o que eles compraram está sendo entregue, né? Sim. Normal, assim, o elevador todo mundo sabe. O que eu entendo de elevador? Apertar o botão, subir e descer. Então, e o que a nossa empresa procura? Procura fazer o que a companhia entregue o que ela vendeu para o cliente. Tanto como Focada no cliente. Focada no cliente. Então, o que acontece? Nessa parte a gente faz auditorias em elevadores, a gente faz toda a parte técnica na casa de máquina, a gente vê se os controles estão em pleno funcionamento, ajustes eletrônicos, tudo certinho, se a máquina está com ajuste de freio, não tem vazamento, todas essas partes técnicas a gente faz toda uma análise. Um diagnóstico de todo o equipamento. Tanto na casa de máquina, no poço, se os itens de segurança estão instalados, estão funcionando corretamente. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Eu sou um construtor, estou construindo um prédio, sou uma empresa de construção, fiz uma compra de um equipamento X. E, naturalmente, quantos itens compõem um elevador? Para te ter uma ideia, são mais de 200 itens. Mais de 200 itens. Dependendo do equipamento, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas 200 itens. Então, assim, quando você faz a compra, no contrato está descrito tudo isso. Está descrito. E aí o trabalho da Citec qual é? É pegar o que o cliente comprou, o contrato, a gente tem um checklist, a gente une os dois. Junto com esse contrato, com essa lista e aí a que gente o cliente vê comprou. o que foi instalado, se está dentro da norma, e aí a gente monta um laudo e entrega para o cliente. Então você, na realidade, confirma se tudo que o cliente, o construtor, comprou, ele recebeu. Mas você faz isso baseado no quê? A experiência de mercado. Normalmente tem problema com entrega de elevador? Acontece coisas do tipo? Tem bastante, porque assim, hoje em dia tem muitas empresas no ramo de elevadores. Né? Então, essas empresas novas acabaram, como é que eu vou dizer assim, saturando um pouco o mercado. Então, acabam entregando de qualquer jeito os equipamentos, porque tem uma política de entrega assim que tem que ser respeitada. Então, o que acontece? A gente tem que entregar o equipamento, às vezes a obra não tem condições, e se entrega daquele jeito. E aí fica e... Quer se livrar do negócio, para bater a meta, né? Deve ser assim, né? Faz como é que é aquele, o provisório definitivo. Provisório definitivo, ótimo. E aí o que acontece? Esse equipamento é colocado para funcionar em modo provisório e acaba sendo entregue para o usuário, que depois vem os moradores e fica assim. Então, Simeão, você está me dizendo que você que é construtor, que comprou o equipamento, então, ao receber esse equipamento, você vai dar a garantia de que tudo que ele comprou foi entregue e se está em pleno funcionamento dentro das normas vigentes que você tem o domínio. Mas isso nós estamos falando para clientes construtoras. Mas eu vejo assim, o Brasil é um canteiro de obras, mas no mundo já existem inúmeros prédios com equipamentos. E se a tua empresa não faz essa prestação de serviço normal, de manutenção, o que a sua empresa, a Citec, faz para um condomínio já existente? Então, a Citec foi direcionada para a construtora, mas devido à demanda de síndicos, condomínios estar nos procurando, né, com relação a laudos para elevadores em modernização, equipamentos que já estão há mais de 30 anos, querem modernizar, o que a gente pode agregar a eles. A gente começou a fazer essa parte também de assessoria para condomínios, no assessoria. Caso. E aí, como é que funciona a assessoria para condomínios? Você vai modernizar o seu elevador do seu prédio, já tem 30 anos. A companhia que está lá fazendo a manutenção, ele vai querer vender. E às vezes o que ele vende para você não é o que você precisa. E a gente vai lá para te dar um auxílio, o que você precisa para o seu equipamento, porque às vezes você tem um equipamento muito bom e você precisa só de um embelezamento, uma botoeira. Não precisa trocar a máquina. Tantas coisas como a empresa é. Não existe um interesse comercial por parte da Citec nessa questão da venda dos produtos que compõem uma modernização. Então você vai passar para aquele condomínio, para aquele cliente, o que realmente precisa ser feito na modernização daquele equipamento. Então, porque a gente faz uma análise, a gente pega tem uma ficha de chamados. Sim. Através dessa ficha de chamado a gente vai analisar
E ali a gente vai tomar ação. Ó, o que precisa ser trocado? Ah, é trinco de porta, é máquina. A gente começa a ver pelos chamados o que está acontecendo no equipamento. Quer dizer, um diagnóstico do equipamento. Seria tipo uma linha para a gente achar onde é que está o problema. Onde está, quais são os sintomas, né? Não, mas é importante saber porque você vai fazer uma modernização, você tem lá a empresa que te atende hoje. Ela possivelmente tem umas 2 ou 3 concorrências e eles querem vender. Então, naturalmente, eles vão querer vender o máximo de coisas possíveis, né? E a Citec, ela dá para o condomínio o diagnóstico daquilo que realmente precisa ser comprado. Isso para os condomínios existentes. Mas e se eu não sou um construtor e sou um condomínio, mas não estou interessado em modernizar? Eu só estou insatisfeito com a situação atual, porque toda hora o elevador para, inúmeras pessoas já ficaram presas. O que você pode fazer nesse caso? A gente vai lá, faz uma análise na manutenção do equipamento. Porque às vezes tem contrato com cobertura de peças, e o que acontece? Quando você faz um contrato de cobertura de peças, você, dentro do seu contrato, já tem peças que têm que ser trocadas. Certo. Né, que o desgaste natural. Então, e muitas companhias fazem o contrato de cobertura de peças e não fazem a troca dessas peças. E isso acaba dando paralisações do equipamento, né? Aí pessoas ficam presas. Então vocês também fazem esse laudo, possivelmente um laudo fotográfico, com uma justificativa explicando para nós leigos o que acontece. Isso, a gente emite laudos com fotos, com descrição do que está acontecendo, o que tem que ser bem trocado, claro, né? Bem claro. Uma coisa assim, entender. É uma linguagem bem fácil. Qualquer pessoa que não conheça equipamento elevador consegue identificar o problema. Você está curioso para saber mais sobre a Citec? Quer entender mais? Simeão, me fala o site, o telefone para todo mundo aí anotar. Então o site é www.acitec.com.br www.acitec.com.br e o telefone? O telefone é o DDD 12 3019 69 60. Dá o teu celular também, cara, que aqui a gente quer falar com o cara, com o dono. Então, o celular é o DDD 12 982 60 8791. Então vai estar escrito no nosso GC. E você que está interessado em conhecer mais sobre a Citec, acesse o site. E eu queria dizer para você que solução sensacional, cara. Parabéns mesmo por isso. Não sai daí, já após o intervalo comercial nós temos mais a Citec para você.